sem dúvida, né? Acho que é aqui. Bom dia a todos. Cada 15 dias aos sábados, a distribuição de lanche para os moradores de rua, nas imediações aqui do metrô de Santana. Então, também quem quiser participar, é no sábado à tarde. Bom, nós temos algumas datas espíritas de comemoração, vamos dizer assim. Dia 1º de maio de 1880, nasce em Sacramento, em Minas Gerais, Eurípides Barçanufo. E no dia 5 de maio de 27, nasce em Feira de Santana, na Bahia, Divaldo Pereira Franco. Então, é aniversário do Divaldo. Queremos convidar e relembrar a todos que as palestras, para quem quiser assistir em tempo real, pela internet, é só entrar no site da casa, www.casadocaminhosantana.com.br, e temos a possibilidade de assistir também as palestras gravadas, acessando lá no site as palestras que já aconteceram. A gente queria também fazer um convite, auxiliando uma casa de amparo a crianças. Eles estão promovendo um baile dos anos 60, Revivendo Décadas. Vai ser no próximo sábado, dia 23 de maio, a partir das 20h30, na Sociedade Esportiva Palmeiras, que é na Francisco Matarazzo. E os ingressos, se vocês tiverem interesse, quiser falar comigo, a gente indica onde adquirir, é para auxiliar essa casa que abriga crianças, tá? É aqui da região também. Então, é no dia 23 de maio, no sábado, baile dos anos 60. Então, vamos agora, companheiros, procurando nos sintonizar com as energias, com a harmonia desta casa e com o ambiente que os nossos amigos da espiritualidade já estiveram aqui preparando, harmonizando o ambiente dessa casa querida.
E todos nós vamos assim, então, elevar os nossos pensamentos, visualizando a figura do nosso querido e amigo Mestre Jesus, essa figura que nos transmite, que nos traz um amor imenso, a harmonia, o exemplo da perfeição, aquela que todos nós um dia vamos alcançar. Esse querido amigo e mestre que esteve aqui conosco, nos exemplificando, nos mostrando o verdadeiro caminho do amor, da felicidade e da verdade. E é com essa figura do Mestre em nossos pensamentos que nós direcionamos a Deus, nosso Pai, o pedido da harmonia, da sabedoria, da compreensão, para mais um dia, mais uma manhã de estudos, onde possamos aprender um pouquinho mais. E a partir das nossas reflexões, das nossas reavaliações, possamos nos modificar. Cada um passo a passo, em busca da nossa evolução, no caminho da nossa evolução. Que todos aqui possamos receber o que viemos buscar e levar daqui, compartilhar com todos aqueles que convivemos, um pouco daquilo que aprendemos. Que assim seja, Pai. Então nós convidamos a nossa companheira Kátia. Ela vai, o tema da noite, da manhã, é Serviço de Salvação, do livro Vinha de Luz. Que ela seja bem-vinda e feliz na sua explanação. Obrigada. Pode pôr aqui. Bom dia a todos, que a paz de Jesus nos envolva e nos fortaleça e que possamos perceber, né, na nossa conversa de hoje, informações que possam ajudar cada um de nós, tanto os aqui presentes, né, da verdade, da realidade, quanto os nossos companheiros virtuais. Porque sempre uma parte do que é dito cala sempre mais fundo para cada um de nós. E é essa parte que nos toca que precisa da reflexão individual, né? O tema de hoje, como disse a nossa companheira, está no livro Vinha de Luz, que é do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, e se chama Serviço de Salvação. Quem quiser depois ler a mensagem em casa e tiver o livrinho, é a lição 129. E comenta, na verdade, o versículo 21 do segundo capítulo de Atos dos Apóstolos. O que é Atos dos Apóstolos? Né? O Evangelho, né, de Lucas, principalmente, Mateus e João, né, porque de João não, desculpa, de Marcos, porque o de João é um outro tipo de evangelho, eles contam a vida de Jesus até o momento em que ele desencarna e que ele ressurge aos apóstolos. Né? Aí acaba o evangelho. E começa, então, um livro de Lucas, escrito por Lucas, que se chama Atos dos Apóstolos, que ele vai contar a vida dos apóstolos após a partida de Jesus. Eles viviam numa comunidade, num lugar que, aliás, se chamava Casa do Caminho, né? Porque ficava na estrada, ficava bem na estrada, e onde as pessoas paravam, pediam socorro, esse tipo de coisa. Eles viviam em comunidade. Então, por isso que chama Atos, não é ato, é Atos, porque são as atitudes, os comportamentos, o dia a dia, o cotidiano daquele grupo que se sentiu muito perdido após a desencarnação de Jesus. É no Ato dos Apóstolos que está narrado, por exemplo, o dia de Pentecostes. Todo mundo conhece o dia de Pentecostes? Conhece ou não conhece? Não. Tá. Que é um momento em que, para nós espíritas, acontece a eclosão da mediunidade nos apóstolos. Eles estão reunidos em oração, como eles faziam sempre, e começam a falar línguas. Né?
E aí vem as igrejas pentecostais com a palavra e o falar línguas. Vem desse momento, que é um momento que consta no Atos dos Apóstolos, em que acontece todo um processo que para nós se chama de xenoglossia, que é um processo mediúnico raríssimo, em que as pessoas... por exemplo, como se nós aqui, né, isso não vai acontecer aqui, inclusive porque é raríssima a mediunidade, começássemos a falar línguas, não é falar inglês, francês, essas coisas, que bem ou mal, né, são línguas do nosso dia a dia. É falar coisa que ninguém conhece. Então é falar dialeto do Oriente, é falar grego antigo, aramaico, ou seja, línguas realmente que não são conhecidas na atualidade. E isso está em Atos dos Apóstolos. Então é um livro muito interessante. Mas vamos lá, né, ao tema do nosso dia de hoje, que é o versículo 21 do capítulo 2, como eu disse. E nos diz o seguinte, Lucas, o Atos dos Apóstolos, diferentemente dos Evangelhos, é Lucas contando como os apóstolos viviam. No Evangelho, que na verdade é um em 4 versões, né, versão de Lucas, Mateus, Marcos e João, contam o que Jesus fazia. Aqui é o que o grupo depois faz. Então, conta-nos Lucas. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Emmanuel comenta esse texto e nos leva a algumas reflexões muito interessantes. Porque, na verdade, no nosso dia a dia, nós somos continuamente cutucados, né, pela vida, para que nós evoluamos, para que nós nos mexamos. E aí vai acontecer uma série de situações no nosso dia a dia que vão exatamente nos levar a questionar se nós cremos, se nós temos fé. Porque é mais ou menos assim, né? Quando a vida está organizada, ninguém lembra se tem fé, se não tem fé, está tudo ótimo, maravilhoso, muito tranquilo, todo mundo feliz. Aí a gente começa a sentir assim, uma nostalgia de um probleminha, né? Porque dá nostalgia, não é? A gente diz que falta emoção, mas é mais uma relação nostálgica com o problema. E nós começamos então a buscar, mesmo que, claro que esse processo muitas vezes é inconsciente, né? Não é uma coisa tão consciente assim, começamos a buscar formas de movimentar a nossa vida. E vão surgir problemas. E aí, a hora que o problema acontece, nós saímos daquela situação que para nós era de marasmo, que na verdade era uma situação de equilíbrio, e partimos para uma roda viva, né? Nós entramos de novo numa montanha-russa de emoções. E aí, normalmente, qual é a nossa reação? Por que permitiram que isso acontecesse comigo? Deus não gosta de mim, Jesus não olha por mim, meu anjo de guarda me abandonou. Então, são essas situações que nos colocam em prova a nossa fé. Porque a dificuldade surge como ferramenta de evolução. E, na verdade, também como um pouquinho de atendimento àquilo que nós pedimos. Eu sempre digo aqui, em todo lugar que eu falo, quando eu falo em prece, que tem um ditado árabe, que quem me ouve sempre já deve estar enjoado de ouvir isso, mas a gente tem que estar muito alerta, que diz o seguinte, que há muito mais lágrimas derramadas por preces atendidas do que por preces não atendidas. E no nosso dia a dia, nós vemos isso acontecer. Né? Quantas pessoas nós conhecemos que estão casadas, né? Para todo mundo, elas estão bem casadas. Família organizada, né, com uma vida equilibrada, os filhos estudando, aí de repente um dos dois resolve largar tudo, né, assim, rompe com a família, vai morar sozinho ou arranja outra pessoa, não importa, né? E toda aquela harmonia é quebrada pela atitude de uma pessoa. Todo mundo conhece casos assim, não conhece? Eles estão com sono hoje. Por que isso acontece? Por vários motivos, mas o motivo principal é testar a nossa fé e nos levar a evoluir. Porque se as coisas continuarem plácidas, tranquilas, nós fazemos alguma coisa para pedir fortalecimento? Né? Quando a gente lembra de ir para uma casa de oração, não é? É quando a coisa... Oi? Eu não gosto muito dessa palavra dor, né? Mas tem dor de sofrimento, porque a gente não está aqui para isso. Mas, na verdade, é quando a coisa não está muito bem. E o interessante é que quando a coisa começa a melhorar, às vezes ela nem fica completamente bem, a gente já não vai mais, porque não precisa.
já deram um jeito. Ninguém deu jeito nenhum, meus amores. Porque, na verdade, como nos diz aqui Lucas, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vamos depois discutir salvação, mas vamos lá. Então, por que as coisas melhoram? Porque nós invocamos o nome do Senhor. Agora, por que as coisas pioram? Porque nós deixamos de invocar o nome do Senhor. Então, nós vamos começar a pensar também qual o significado dessa invocação. Além dessa salvação. Tem duas palavrinhas importantíssimas nesse conceito de Lucas para nós. Mas vamos continuar com Emmanuel. Então, na verdade, Emmanuel nos diz aqui aquilo que bate muito com esse ditado árabe que eu falei para vocês, que é que não basta rogar. Nós precisamos aprender a rogar. Ou seja, nós temos que aprender a pedir. No capítulo 27 a 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todo dedicado a um ensinamento de Jesus que se chama Pedi e obtereis. Mas será que tudo que a gente pede é atendido? Lá está dito, se pedires com fé. Você fala assim, mas eu pedi com fé e ele não me atendeu. Será que não atendeu? Ou será que não me deu a resposta que eu queria? Porque são coisas muito diferentes. Não é, Lindinha? Ela está rindo, ela está acostumada a fazer isso. Mas é mesmo. A gente pede uma coisa que nem sempre é o melhor para nós. Mas nós pedimos. Então a gente pede para tirar a pessoa da nossa vida, para arrancar o problema da nossa existência, para tirar o chefe do nosso caminho, que os nossos pais, os adolescentes, os mais jovens, às vezes até os mais velhos, que nossos pais estão nos amolando. Então vamos tirar, eu não vou pôr no asilo, que tire da minha vida. Ou então enfia no asilo como forma de ficar livre do problema. Isso é muito complicado. Por quê? Nós queremos que tirem as pessoas da nossa vida. Mas se essas pessoas saírem da nossa vida, como é que nós vamos evoluir? Tem forma mais suave. Será? Será que tem? Porque, como eu comecei falando, quando a nossa vida está equilibrada, começa a faltar o que na nossa vida? Emoção. O que é ter emoção? Não é? Todo mundo gosta de emoção, não gosta? Todo mundo que está aqui já se apaixonou no mínimo uma vez na vida. Já sabe qual é aquela sensação, não estou falando do amor equilibrado, tranquilo, do companheirismo. Estou falando da paixão. Dá dor no estômago, dá dor de cabeça, dá tremedeira, treme as pernas, não é assim? Acho que só eu me apaixonei aqui, Dá uma sensação horrível. Aí você fala assim, que delícia, estou apaixonada. Seu corpo entra em completo desequilíbrio, você perde o bom senso, você perde a noção de realidade. Todo mundo te fala, olha, a pessoa não é assim. Você fala assim, é o jeito que ela tem de me amar. E até que um dia você acorda. Aí você fala assim, como eu fiz tantas nele, eu pedi tanto para Deus me ajudar. Ora, ele pôs todas as formas. As pessoas, quando você não queria enxergar, vinha alguém e te falava, olha o que está acontecendo. E a gente tem desculpa. Então a prece foi atendida ou não foi? Ela foi. O problema é nós querermos aceitar a resposta. Mais do que isso, como nos diz Emmanuel, nós, na verdade, nos abrirmos à resposta. Emmanuel diz a seguinte frase, se tem diferenças superficiais, ele diz que é superficiais, eu acho que às vezes são sutis, não são superficiais, são sutis, entre o pedido e o suprimento, ou seja, o atendimento. Às vezes é tão sutil a diferença, mas ela é tão profunda, porque muda completamente a nossa visão da realidade. Se eu perceber a resposta que me é dada a alguns problemas, eu vou ter que olhar o mundo de outra forma. Não é? Nós estamos vivendo uma fase de desemprego, de crise mundial. Eu gosto muito de pensar sobre isso, porque qual é a nossa relação com o trabalho? É uma relação amistosa? É uma relação agradável? É uma relação prazerosa? Quem aqui trabalha por prazer? Parabéns. Somos 15 pessoas, tem uma que trabalha por prazer. Quem trabalha naquilo que gosta? Já melhorou. Já chegamos a 5. Maravilha. Mas, então, 1/3 trabalha naquilo que gosta. Quem aqui não trabalha? Já se aposentou, mas você trabalhava. Você trabalhava com o que você gostava ou não? Você só trabalhava.
E aí é muito complicado, porque a relação com o trabalho, ela é uma relação de que eu faço alguma coisa por obrigação e espero ganhar o meu dinheiro no final do mês. E esse dinheiro vai ter que dar para tudo aquilo que eu quero. Será que quando nós recebemos esse dinheiro, vocês estão perguntando, vão falar para mim o que isso tem a ver? Estou falando de pedido e suprimento. Eu trabalho pedindo o meu salário. Será que quando esse dinheiro vem, eu trabalhei com má vontade, ele chega de boa vontade? O dinheiro não tem vida própria, gente, mas a nossa emoção vai qualificar esse dinheiro. Será que ele vai render? Será que ele vai servir para nos dar alegria, disposição? Será que a gente trabalha o ano inteiro feliz ou trabalha pensando, 11 meses pensando em um mês de férias? Pensando no 13º. Quem é funcionário público, pensando que a cada ano que ganha, lá tem um dia que eu vou ter um abono, não sei o quê, que eu vou ter, né? E tem abono remunerado, não remunerado, né? Assim, quem aqui é funcionário público? Ninguém. Mas tem aí todo mundo sabe essas histórias, né? Tem aí um monte de mecanismos. Então, eu quero carreira pública, porque primeiro eu não vou perder o emprego. Mentira, perde. É mais difícil, mas perde. E essa relação com o trabalho, ela não é amistosa. Então, na verdade, o trabalho para a gente é um sofrimento, é uma dor. Eu tenho que trabalhar. Hoje é domingo, é tão bom, mas amanhã... Olha, todo mundo levantou, está com cara de bom humor, de táxi. Vocês podem estar com cara de sono. Mas todo mundo veio para cá alegre e satisfeito. Se começar o expediente amanhã, às 11 da manhã, vocês não vão com essa cara. A não ser aqueles que gostam de trabalhar, que daí vão chegar às 9. Né? A gente vai como se fosse carregando um peso. Então, por que nós estamos vivendo uma crise de desemprego? Será que não é o suprimento? Meus amores, para evoluirmos nós temos que trabalhar. Espírito evoluído não é aquela noção de anjinho no paraíso, gordinho, cabelinho crespo, né? Todo confortável, tocando arpinha. Alguém está trabalhando para ele ter aquela vida. E seria uma inutilidade passar pelo que nós passamos para chegar lá e não fazer nada. Porque a nossa noção de felicidade está muito ligada à completa falta de atividade. Será que, então, essa crise por que passamos, que gera todo esse desemprego, porque se a gente parar para pensar, algumas pessoas perdem o emprego, outras não. E às vezes perdem emprego pessoas que nós temos como pessoas extremamente eficientes, mal-humoradas, rabugentas, mais eficientes. E em compensação, aquele que é o palhaço do departamento continua lá trabalhando. Ele diz que gosta de tudo, o chefe é ótimo, a vida é uma maravilha, é tudo lindo. Imagina, este cara fica trabalhando e eu perco meu emprego. Qual é a relação de cada um com o emprego? Será que as pessoas não estão ficando desempregadas para que nós todos, a sociedade como um todo, passe a reavaliar a importância do trabalho nas nossas vidas? Nós temos que dar valor para as coisas de alguma forma. A nossa tendência é trabalharmos cada vez mais, não trabalharmos profissionalmente visando uma remuneração. Porque num mundo mais evoluído, o dinheiro também tem valor diferente do que nós temos hoje. Não sei se no mundo regenerado precisamos tanto de dinheiro como nós precisamos hoje. A vida tem que ser diferente. Se o mundo é diferente, a vida tem que ser diferente. O homem pré-histórico vivia de um jeito. Era um mundo primitivo. Hoje que nós somos um mundo de provas e expiações, nós vivemos dessa forma. Então o mundo regenerado vai viver de outro jeito. Não me perguntem qual é, porque eu ainda não me regenerei. Eu não vim do mundo regenerado, eu não tenho a menor ideia do que é isso. Mas eu deduzo, analisando o mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, que o mundo regenerado, os valores são outros. Senão o mundo é o mesmo. Será que espírito bom para de trabalhar? Se o nosso anjo de guarda, vamos lá, anjo de guarda é um espírito bem mais evoluído do que nós. Não é? A gente fala que de vez em quando ele pisca e a nossa vida dá um rolo. Será que é a gente que piscou, ele que piscou, ou a gente que pediu e não quis ouvir a resposta? Teve problema com o suprimento. Ou nós não soubemos pedir. Se ele parar de trabalhar, acontece o que com a nossa vida? Se Jesus parar de nos atender, parar de esperar o nosso processo evolutivo, parar de acreditar na nossa possibilidade de evolução, o que acontece conosco? E por que nós queremos parar de trabalhar? Vocês percebem
Isto é, quem pede, como nós estamos desempregados, nós pedimos emprego ou nós pedimos trabalho, né? Tem uma piadinha sobre isso, né? As pessoas querem emprego ou elas querem trabalho? Porque trabalho exige dedicação. E se ele é feito com alegria, com bom humor, com prazer, mesmo que você ganhe muito mal, você se sente realizado, você se sente pleno, né? Você se sente feliz. Quem aqui trabalha com prazer sabe exatamente o que eu estou falando. E quem trabalha naquilo que gosta também sabe. Porque aí você é capaz de trabalhar 8 dias por semana sem problema nenhum. Você consegue trabalhar todos os dias 14, 15 horas sem se sentir cansado. Porque, na verdade, você recarrega as suas baterias através do trabalho. O trabalho é uma lei divina. É uma lei natural. Lembrem de Jesus dizendo, meu Pai obra e eu também. Se Deus parar de trabalhar, o que acontece com o universo? Porque ele criou leis para organizar o universo. Mas ele deve ter que manter essas leis de alguma forma. Se ele parar de manter as leis, já pensou o universo entrando em colapso? Nós não vamos nem perceber, porque tudo vai acabar. Se acabar, não sobrou nada. Não vai ter ninguém para contar a história? Ah, não, mas nós somos imortais. Bom, mas se Deus cansar dessa imortalidade, ele resolve cansar. Olha, eu cansei desse povo, eu cansei desse mundo, cansei desse universo. Eu acho que eu vou começar tudo de novo. Vou dar fim nesse pessoal. Não é? Será que nós vamos perceber que o fim aconteceu? Claro, isso é um exercício de gente louca, né? Mas vamos lá, né? Nós às vezes queremos que o mundo acabe. Para quê? Que pedido é esse que nós fazemos? Já pensou se as nossas preces forem atendidas nesse sentido? Se as pessoas que nos são difíceis na vida forem tiradas da nossa existência, será que nós não vamos, pessoal, sentir falta delas? Para pensar. Aquele vizinho que implica com você todo dia muda. E vai morar alguém no lugar que não faz nem barulho, você nem lembra que existe alguém. Você mora num prédio, vamos supor que são só os dois no andar. Você começa a se sentir sozinho no andar. Vai dando uma solidão, não vai? Você vai se sentindo desamparado. Então você começa a sentir falta do problema, você começa a sentir falta do que não era bom. Essas pessoas têm o objetivo de nos levarem a desenvolver uma série de qualidades. Como nós vamos desenvolver a paciência se todo mundo que estiver à nossa volta concordar conosco? Fizer tudo o que nós queremos. Como nós vamos desenvolver a tolerância se não houverem pessoas que provocam em nós os nossos preconceitos? Porque o preconceito é nosso, não é do outro. Mas como eu vou saber que eu sou preconceituosa se o mundo só tiver pessoas que eu aprovo? Como eu vou me conhecer se eu não ver o defeito do outro me incomodando? E às vezes o que nós vemos como defeito do outro não é defeito, não. Às vezes é a qualidade do outro que nos incomoda barbaramente. Porque viver com gente boa é uma coisa difícil. Não é mais difícil do que viver com gente má? Porque a pessoa boa começa a exigir que a gente mude o comportamento, porque a gente vai ficando com vergonha. A pessoa só faz o bem e a gente fala assim, eu estou pensando numa vingancinha hoje, olha, porque o fulano me fez tal coisa, a pessoa te olha e fala assim, meu querido, não faça isso, que você vai ganhar coisa e fala assim, pronto, estraga prazeres. Né? Então, gente boa não nos estimula a algumas práticas que nós ainda gostamos. Mas elas nos dão exemplo, elas exigem que a gente mude. Então a gente sente falta de quem não é bom. Porque esse nos permite tudo, nos aprova, concorda, mesmo que ele discorde, ele autoriza. Porque com a discordância dele, ele entra em atrito e ele nos autoriza que nós usemos o nosso mau gênio. Porque ele já usou o dele, eu posso revidar. É assim que a coisa funciona. Então, se essas pessoas não existirem na nossa vida, nós não teremos oportunidade de evolução. E aí, então, por isso que eu disse que Emmanuel fala de diferenças superficiais, elas são superficiais porque profundamente nós somos bons. No nosso interior, nós somos bons. E no nosso interior nós queremos evoluir. O problema é como nós lidamos com isso durante o caminho. Né? E aí, nós temos então que começar a entender
O que significa esta palavra, essas duas palavras usadas por Lucas neste versículo? Olha, um versículo que tem 10 palavras, 12 palavras, tem duas importantes. Uma se chama invocação e a outra é salvação. Olha que coisa interessante. Então, toda vez que invocarmos o nome do Senhor, seremos salvos. Então, na invocação, o problema não é a resposta. O problema é nós ouvirmos a resposta, porque a resposta vem sempre. O problema é nós aceitarmos a resposta que nos é dada. É a história de pedir conselho, não é? A gente vai pedir conselho, a pessoa dá, a gente fala assim, mas não era isso que eu queria ouvir. Bom, você não me disse o que você queria ouvir, você veio pedir a minha opinião. É muito diferente. Eu tenho uma amiga que ela costuma dizer que as pessoas deviam, quando vão pedir orientação, já falar assim, olha, eu vim aqui te pedir para ouvir tal coisa, você fala para mim? Porque aí já resolve o problema, evita atrito, evita dor de cabeça, evita um monte de problema. Porque você já fala o que o outro quer ouvir, ou fala assim, ó, isso eu não vou conseguir falar, então melhor você procurar o próximo da fila, porque eu estou fora. Né? Porque se Jesus for autorizar-nos a fazer todos as nossas vontades, como a coisa vai ficar? Porque nós somos imediatistas, e Jesus, Deus, os benfeitores amigos, eles não são imediatistas. Porque nós estamos aqui encarnados e nos vendo como seres temporais. A nossa vida acaba. Em que momento nós não sabemos. Então nós temos que ter pressa, fazer tudo com muita pressa, porque vai acabar. Que vida que vai acabar? Enquanto essência divina, enquanto espíritos, nós somos imortais. E aí? O que acaba? Essa vidinha, essa vida que nós vivemos reclamando, aliás. Né? A gente vive reclamando. A gente reclama de tudo. Nós somos eternos resmungões. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, em vários capítulos, os mentores nos pedem que não nos deixemos perder pela murmuração e pela lamentação. E, infelizmente, nós vivemos nos perdendo pelas duas coisas. Né? E nas nossas preces, nós aproveitamos para murmurar. Será que murmurar é invocar a Jesus? Porque invocar, nós invocamos sempre. E vamos ter a companhia de acordo com a qualidade da invocação. Não é para ficar assustado, é para pensar. Então, se eu peço para tirar a pessoa do meu caminho, a pessoa cai, tem um infarto, cai e desencarna, a pessoa foi tirada da minha vida. Aí eu fico com peso na consciência. Alguém atendeu as minhas preces? Atendeu. Direitinho. Não é? Quem atendeu? Com certeza, não foi Deus. Com certeza, às vezes a prece nem foi atendida. Nós nem temos interferência no processo. Porque nós também não temos todo esse poder, ainda bem, né, que o nosso poder é limitado para essas coisas. Nós temos todo o poder para fazer o bem. Para prejudicar o outro, não. Mas nós ficamos com peso na consciência. A pessoa nem sabe que era a nossa vontade de ficar livre dela. Não é? A prece, a nossa invocação, o nosso pedido foi atendido. E gerou para nós o quê? Um problema. Claro que eu estou sendo exagerada, né? Mas isso acontece no nosso dia a dia com coisas muito pequenas. Então, quando se fala em invocar a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, ou seja, a pedir socorro a esses espíritos, nós temos que estar abertos a receber a sugestão que é a resposta. E aí que vem o problema da salvação. Porque o que é ser salvo? Tem gente que fala que Jesus veio nos salvar. Então, me desculpem, né, a brincadeira, mas ele fez um trabalho mal feito, então. Né? Porque se passaram 2000 anos e nós estamos aqui ainda querendo sermos salvos. Tem alguma coisa errada. Tem gente falando que Jesus vai voltar. Pô, ele já veio salvar, por que ele tem que voltar? Não é? A salvação já foi feita. Então não vai ter mais salvação, porque ele já veio, ele vai vir salvar uma nova turma. E o pessoal que ficou nesse meio de caminho, então, de quando ele salvou a primeira até a próxima que ele vai salvar, vai acontecer o quê com esse povo? Vai para o limbo? É a lógica que nós vamos começar a raciocinar sobre as palavras que são ditas, sobre as coisas, os conceitos que estão aí.
De que salvação Jesus nos fala? Quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele não está dizendo que ele é a salvação, está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E como é chegar por Jesus a Deus? É trilhar o caminho que ele trilhou. Caminho evolutivo, não é as pegadas. Não adianta ir lá para Israel, começar, né, para a Palestina, passear pelos lugares onde Jesus viveu, que ninguém nem tem muita certeza se foram aqueles lugares mesmo. Né? Essa semana a gente ainda viu um lugar onde supostamente está enterrado. Ninguém achou nada, quer dizer, como está enterrado, não foi enterrado, né? Tem lá um lugar onde Moisés deixou as tábuas da lei, que não são tábuas, que entre nós são pedras, porque naquela época não tinha madeira, não se fazia tabuinha ainda, era pedrinha, né? Então não é tábua da lei, é pedra, a lei pesa mesmo, entendeu? A lei divina foi um peso, e é um peso na nossa vida, porque nós conseguimos cumpri-la, ela muitas vezes atravanca a nossa vontade, a resposta que nos vem às nossas preces é sempre coerente com a lei divina, mas se torna um peso. Então a gente prefere que seja descumprindo a lei. Nós ainda preferimos isso. Né? Basta ver o nosso comportamento na sociedade com a lei humana, que é bem diferente da lei divina. Né? E nos permite uma série de coisas que a lei divina não aprova. Mas, quando nós pensamos então em salvação, pensamos nesse caminho de Jesus, nós temos que entender que é o caminho evolutivo. É o caminho que o Espírito Jesus, que aqui se chama Jesus, percorreu para chegar a ser o Cristo. Cristo significa ungido de Deus. Então ele não chama Jesus Cristo, ele chama Jesus e o adjetivo que o qualifica é Cristo. Ele é Jesus o Cristo. Ele não nasceu perfeito. Ele fez a mesma trajetória evolutiva que nós. Por isso ele tem paciência, ele entende os nossos problemas, ele nos atende sempre que nós pedimos ajuda, mas ele não nos dá o que nós queremos. Porque ele sabe como foi o processo evolutivo dele. E que se, pela lei divina, as vontades dele tivessem sido feitas, aquelas vontades de descumprimento da lei, ele não teria chegado onde ele chegou. Mas, aí a gente fala assim, não, mas ele fez tudo isso e morreu na cruz. Então ser bom não vale a pena. Aí tem gente que fala assim, não, mas olha, a gente tem outros exemplos. Tem Gandhi, morreu assassinado. Tem não sei quem, também teve uma morte trágica. Tem não sei quem. Então, esse povo que é bom morre desse jeito, eu vou continuar onde eu estou. Porque pelo menos eu tenho a esperança de ter uma morte natural. Porque essas pessoas que são boas têm esse tipo, e vidas difíceis, né? Vamos pegar aí Madre Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce. A vida dessas pessoas não foram vidas fáceis. Não teve fartura, facilidades, né? Por que a vida delas é dessa forma? E por que elas são felizes tendo uma vida assim? Para nos dar exemplo. Para nos mostrar que o sofrimento não está na vida que nós temos, mas na forma como nós olhamos a vida que temos. Aí nós vemos pessoas famosíssimas no mundo todo, como aquela, eu sempre esqueço o nome dela lá, mas a Amy, não sei o que, aquela cantora inglesa, que ela tem tudo para ser feliz, não tem, gente? E ela se destrói, porque a felicidade, então, não está nessas coisas. Não está na fama, não está no dinheiro, né? Tem gente que é gari, e faz o trabalho com uma felicidade, lixeiro, né? São profissões que para nós, né, a gente esquece que esse povo existe, não é assim? Quem vê um caminhão de lixo na frente fica muito feliz, né, quando está no carro. Reclama ainda. Ninguém pensa em agradecer para aquelas pessoas pelo trabalho que elas estão fazendo. Mas para nós elas são como na novela das 8, os Dalits. Vocês já perceberam? Não, nossa sociedade não tem casta, não é hierarquizada, não? Aqui. Quem fala com o gari? Falo, para mandar catar o papel que ele deixou para trás, vai falar que ele varreu mal o pedaço que ele estava varrendo. Dá bom dia pro gari da sua rua, você cruza com ele todo dia, sempre o mesmo. Essas pessoas, às vezes, elas trabalham e são muito mais felizes do que nós. Com as nossas conquistas, os nossos títulos, a nossa família organizada.
porque nós nos sentimos incompletos e eles estão de bem com a vida. Então, será que eles acharam a salvação e nós não? O que é salvação? É o entendimento do papel que nós temos no nosso próprio desenvolvimento e na sociedade. Se nós não nos sentimos úteis no meio em que estamos inseridos, fica muito difícil nós nos sentirmos salvos. E como eu vou saber da minha utilidade? Se eu tenho que conhecer o meu papel. E eu tenho que conhecer o papel daquelas pessoas do meio que me cerca no meu processo evolutivo. Aí eu começo a entender a justiça divina. Aí eu começo a entender como se processa a lei divina sobre mim e sobre o outro. E eu começo a perceber o que é ser salvo. Porque eu começo a entender que se eu cumprir a lei, eu estou salva. Porque eu vou deixar de sofrer. Porque, voltando para o que você falou da dor, né? Por que eu não gosto disso? Porque essas pessoas, todas que eu citei que foram boas, para nós elas tiveram uma vida de sofrimento. Mas perguntasse para elas se elas estavam sofrendo. O sofrimento é relativo. A dor é relativa. Quando nós temos uma meta, né? Olha lá, o pessoal que já prestou vestibular, que entrou em faculdade difícil de entrar, né? Enquanto aquela pessoa se matou de estudar, literalmente, né? Estudava 15 horas por dia, 20 horas por dia. A pessoa estava sofrendo? Ela tinha uma meta. Se ela não consegue passar, vem um desânimo, vem um sofrimento. Aí vem mas enquanto ela está no processo, não vem. E se ela passa, o sofrimento valeu a pena? Ela sofreu? Se ela diz, não, você abriu mão da tua vida. Mas eu não sofri. O Adriano deu um exemplo aquele jogador de futebol, deu um exemplo muito claro recentemente do que é felicidade. Todo mundo queria a vida que ele estava tendo na Europa. E o comportamento dele está detonando uma série de comportamentos parecidos que não estão sofrendo críticas. Porque ele foi o primeiro, então ele foi bombardeado mesmo. Né? Agora parece que o Ronaldinho Gaúcho vem para o São Paulo, que é o meu time. Né? Quando nós começamos a perceber que as pessoas... Já veio o Fred, parece para cá também, né? Não é isso? Quem entende de futebol? É o Fred que veio, né? O Adriano foi, entre aspas, crucificado por quê? Porque ele rompeu com um padrão de comportamento. Olha, gente, eu sou imperador, eu estou ganhando um dinheirão, eu sou adorado, eu tenho uma Ferrari, eu estou infeliz, eu quero ficar perto dos meus amigos na favela. Lá é meu canto. Lá eu sou eu, aqui eu não sou. E nos mostrou também uma outra coisa muito importante. Essa nossa vontade de sair do país e viver fora, nós vamos começar a ficar esperto. Porque lá fora, como quem é estrangeiro aqui, é estrangeiro aqui. Não vem com essa, não, o brasileiro é tolerante. O brasileiro é tolerante com o estrangeiro. Mas sempre olha para o outro como estrangeiro. Não é? Nós lá fora é a mesma coisa. Você não é de lá. Não é a tua cultura, não é teu meio, não é a tua história. É importante conhecer, é importante tudo isso. Mas nós temos que começar a valorizar aonde nós nascemos, porque isto faz parte da lei divina no atendimento às nossas necessidades. Esse processo de salvação exige que eu viva no Brasil hoje. Porque cá entre nós tem lugar muito pior para nascer do que o Brasil. E tem lugar muito pior para viver do que uma cidade como São Paulo. Dentro do Brasil mesmo. Todos nós acostumados com tudo que temos em São Paulo, vamos nos imaginar nos confins da Amazônia. Tem verde, tem ar puro, não tem barulho, você acorda com passarinho de todos os tipos. Se der sorte, tem umas cobrinhas, umas oncinhas, uns macaquinhos, bicho preguiça. Não é bucólico? Mas não tem micro-ondas, lavadora, televisão, celular, shopping, McDonald's. Percebe? Tem coisa muito pior. Não, São Paulo é horror. Não, São Paulo não é horror. São Paulo
Eu também, eu sou suspeitíssima, né? Adoro essa cidade, eu sou cosmopolita, eu não sou metropolitana. Metrópole para mim é pouco. Eu vivo a 1 quarteirão da Avenida Paulista e eu quero respirar monóxido de carbono. Só que lá não tem porque está cheio de árvore, né? Então não tem. Se bobear, tem regiões de São Paulo que tem muito mais. Mas eu não moro no Jardim, eu moro na Bela Vista, moro perto do Bexiga. Mas, na verdade, é tudo arborizado. A cidade não é mais arborizada porque nós não cuidamos. A cidade não é mais limpa, porque nós, sociedade, não somos nós que estamos aqui. Jogamos lixo na rua. E se você fala para a pessoa catar, a pessoa ainda te xinga e diz que a prefeitura tem a obrigação de limpar. Enquanto nós tivermos essa visão, nós não seremos salvos. Vocês percebem? Porque o que nós estamos invocando? A desordem. Nós não estamos invocando a salvação. Nós não estamos favorecendo o processo evolutivo. Podemos estar favorecendo o processo evolutivo daquele que cata a nossa sujeira. Esse está evoluindo, mas nós estamos deixando de fazer a nossa parte. Então a salvação não vai vir. A invocação, a resposta, ela não será percebida. Por isso, quando nós descumprimos a lei divina, a nossa vida dá tanta confusão. E aí nós reclamamos que fomos abandonados. Não. Ali naquele momento é que nós estamos abandonados mesmo, porque estão nos alertando, estão chamando a nossa atenção. Então, para invocarmos e sermos salvos, nós temos que cumprir o ensinamento de Jesus. Temos que lembrar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, temos que seguir o caminho evolutivo dele para entender qual é a verdade da lei divina, a verdade sobre nós, a verdade do universo. E aí merecermos, conquistarmos, percebermos, assumirmos a nossa imortalidade, ou seja, a nossa vida imortal. Aí nós seremos vivos, porque hoje nós somos corpos materiais que caminham, que pensam, que agem, esquecendo que nós somos o espírito que coordena esse corpo. É o espírito que tem a vontade, é o espírito quem faz. E nós dizemos que o meu espírito está lá e eu estou aqui. Não. O meu espírito sou eu. Eu sou o ser inteligente da criação. Eu e cada um que habita este planeta, encarnado e desencarnado, é o ser inteligente da criação. Então vamos ser inteligentes. Vamos fazer jus ao título que nós temos. E o que é ser inteligente? É favorecer o nosso processo evolutivo. Na verdade, é nos sentirmos salvos. É como nos sentirmos felizes. Todos nós já merecemos uma parcela de felicidade. A felicidade plena só vai existir em mundos mais perfeitos. Por isso Jesus diz, a felicidade não é desse mundo, porque no mundo de provas e expiações há muita coisa a ser corrigida, há muito descumprimento de lei. Então a felicidade é relativa. Mas cada vez que nós favorecemos a lei, fazemos o nosso trabalho com satisfação, ajudamos o outro com amor e com desprendimento, sem esperar retorno, nós estamos, na verdade, merecendo a felicidade. E podemos ser felizes. E não vamos, meus amores, principalmente, ter vergonha de ser feliz. Se alguém perguntar como nós estamos, vamos falar que estamos ótimos. Se o outro não ficar com inveja, o problema é dele, não é nosso. Se o outro achar que nós estamos mentindo, o problema é dele, não é nosso. Vamos ser felizes. Vamos nos sentir plenos. Vamos favorecer essa ligação com os benfeitores amigos, nos mostrando os caminhos que facilitam o nosso processo evolutivo. Nós conhecemos a lei divina. Ela está impressa em nossa consciência e nós sabemos que ela se resume no amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, ao próximo como a si mesmo. Ou seja, nós temos que aprender a nos amar. E quem se ama é feliz. Beijo, obrigada a todos pelo carinho, pela atenção. E lembrem sempre, as preces são todas atendidas. Bom, gente, agora é o momento, depois dessa palestra tão agradável, que mexeu tanto com a gente, né? Momento da gente participar. Então, se alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma colocação, só levantar a mãozinha que eu levo para o microfone. Kátia, por que é tão difícil evoluir? Porque nós dificultamos o processo. Na verdade, se nós cumprirmos a lei divina, fica fácil. Mas essa nossa necessidade de termos emoção,
Eu costumo resumir muito a isso, porque tudo nos dá emoção. Nós queremos emoção, nós queremos adrenalina, né? A gente quer se sentir vivo. Eu sou muito assim, eu sou uma pessoa visceral, eu sou uma pessoa apaixonada, e quem me ouve percebe isso, né? Eu não sou uma pessoa plácida, equilibrada, não existe isso na minha vida. Né? Mas eu me policio muito para não me meter em guiço, em nome, na busca de emoção. Eu tento buscar a emoção através da minha reflexão, do meu estudo, desse trabalho que eu faço com as pessoas, porque isto me dá emoção. Eu estou tentando fugir de situações problemáticas que eu arranjo em guiço e não emoção. Na verdade, nós somos muito carentes, porque como nós ainda estamos no nosso processo evolutivo, nós sentimos falta de muita coisa. Porque como a lei impressa, a lei divina está impressa em nossa consciência, nós sabemos, e nós temos inconscientemente a certeza de que seremos perfeitos quanto possíveis, ou seja, nós tendemos à perfeição, nós somos perfectíveis, e nós tendemos à felicidade absoluta, nós queremos chegar logo lá. Então nós nos sentimos tristes de ainda não sermos. E vamos tentando resolver a nossa carência de forma imediatista. Por isso que é difícil evoluir. Porque nós pensamos no agora. Então hoje, para eu ser feliz, eu preciso, sei lá, do carro do ano. Amanhã, para ser feliz, eu tenho que ir no shopping, me endividar, comprar tudo que tem, porque... Qual é a nossa atitude quando nós estamos tristes? Nós vamos às compras. Homens e mulheres. Não é assim? Nós vamos às compras. Nem que seja uma meinha nova, mas eu vou às compras. E os homens estão fazendo a mesma coisa. Ontem eu ouvi de um aluno, num centro que eu dou aula, que o ano passado ele se meteu numa dívida monstruosa, que ele está até hoje penando para sair, e que ele não entendia como ele se meteu naquilo. Eu falei, não, menos. Você sabe como você se meteu, você comprou. Porque a gente nós tentamos desculpar as nossas ações, e por isso nós dificultamos o processo. Porque se nós olharmos para a vida de frente e vermos as coisas como elas são, facilita. Então, assim, por que eu sou consumista? Porque eu me sinto feliz quando eu gasto dinheiro, compro as coisas, me sinto bonita. Só que a gente também, de vez em quando, compra umas coisas que a última coisa que faz é deixar a gente bonita, mas tudo bem. É nova, pelo menos. Né? Mas por que eu preciso disso? Isso não sou eu. Isso é temporal. Eu sou um ser imortal. Se nós começarmos a olhar para nós como seres imortais, nós vamos facilitar o processo evolutivo. Mas nós somos imediatistas. Numa sociedade consumista. A culpa é da sociedade? Não, nós que tornamos a sociedade desse jeito. Se o capitalismo e o neoliberalismo são as melhores políticas econômicas do mundo, a culpa não é das políticas. Elas foram feitas por nós, seres humanos. Elas não existem independentemente da sociedade. Então nós precisamos entender o nosso papel nesse processo. Porque aí a gente vai facilitar. Evoluir vai ser mais fácil. Evoluir também é difícil, porque nós temos que mudar de companhia. Nós temos que mudar de opinião. Nós temos que mudar de espaços. E nós, então, nós temos que abusar. Nós temos que arriscar aqui para o desconhecido. Temos que sair da zona de conforto. Então eu prefiro um grupo de amigos completamente desequilibrados e viciosos, que eu conheço, do que viver com alguém que é bom. Percebe? Porque o alguém bom vai fazer com que eu vá abrindo mão de coisas. No processo evolutivo da gente, a gente vai deixando muita coisa para trás que não é mais importante. Nesse processo de evolução. Não é que essas pessoas nunca mais retornam à nossa vida. Somos todos irmãos, a fraternidade existe, e quando todos estivermos perfeitos, todos estaremos juntos. Não, mas eu não quero perder agora. Não vai perder. Vai mudar o estágio de desenvolvimento. E às vezes, na hora que nós abrimos mão das situações, e abrimos mão de relacionamentos neuróticos, viciados, às vezes não é nem neurótico, mas é viciado. Nós estamos dando a oportunidade do outro evoluir. Sem o nosso domínio, sem o nosso controle. É que a situação conhecida nós controlamos, então é melhor eu ser insatisfeito com a vida que eu tenho, mas que eu domino, do que buscar o novo que eu não sei o que é.
Por isso evoluir é difícil também. Então, os motivos que tornam o nosso processo evolutivo difícil, posso relacionar aqui mais 50, eu falo 2 horas, né? Falo um ano inteiro. São inúmeros, nós temos é que procurar entender a nossa... Agora, se nós entendemos a nossa participação na sociedade, no meio, e que evoluir é mudar de companhia, de opinião, principalmente, gente, de opinião. Ai, como é difícil assumir para os outros que eu não penso mais aquilo. Vai ter que assumir. Não é? É difícil. Muito. Porque nós temos orgulho, vaidade, então fica difícil. Se eu conseguir, se o meu orgulho, a minha arrogância, a minha prepotência não existisse, era muito fácil evoluir. Bom, mas como eles vão deixar de existir se eu trabalhá-los? Se eu enfrentá-los de frente, sem sofrimento. Mas de forma a mudá-los em virtudes. Não adianta pedir para Deus nos dar qualidades. Ele vai nos dar oportunidades de desenvolver. Deus não dá, gente. Deus provê. Deus dá a vida e as oportunidades de correção. O resto, Ele provê os meios para que desenvolvamos. O esquema que nós achamos tem que vir pronto. Por isso acreditamos que Jesus veio trazer a salvação. Ele veio mostrar o caminho da salvação. É outra história, da salvação de cada um. Respondi? Não respondi, piorei. Não, foi exemplo mesmo. Desculpe, eu já vi muita gente se acostumar com o que é ruim. Tem muito mais do que a gente imagina. Nós nos acostumamos até com o que é ruim. Que é melhor com o ruim conhecido do que com o desconhecido, que eu não sei se vai ser bom ou ruim. Aquilo eu tenho controle. Vamos olhar para o mundo, a gente vai ver que isso existe. Né? Ainda, infelizmente. Eu também vou tentar ser breve na resposta. Ajuda, obrigada. Mas é só um detalhe, quando você fala em algumas frases feitas que nós ouvimos e como nós as interpretamos. Quando você pede algo, e esse algo não vem como você quer, ou no momento que você quer, fazendo uma associação com essa simultaneidade, essa, há vontade também que a gente diz, não estamos prontos, ou ainda não é a hora certa. Será que esse não estamos prontos, ou essa não é a hora certa também, não é não pode vir a ser uma visão acomodada, dependendo da referência que você tem? Sim, porque o não vir é resposta. Eu pedir e não ganhar, eu já tive a resposta. Percebe? Está claro isso? O não é resposta, não é? Posso fazer tal coisa? Não. Aí a gente se acomoda, como você disse, e fala assim, então não é o momento de pedir. Pedir no momento errado. Não, você não aceitou a resposta. Tudo é resposta. O problema é eu aceitar. Então, como eu não aceito, eu arranjo desculpa. Porque eu me vitimizo. Como alguém me diz não? Porque o problema não é. Porque aí, ao mesmo tempo que a gente se vitimiza, a gente é arrogante e orgulhoso. Como alguém tem coragem de me dizer não? A minha ideia é bárbara. Como alguém disse que não serve para nada? A resposta veio. Qual é o entendimento? Não é a que eu queria ouvir. Então, tudo é resposta. É aquela história, você come um quindim, você sobe na balança, você engordou. Você come um quindim todo dia, você vai virar um hipopótamo. O hipopótamo não tem nada com isso, você vai virar um hipopótamo. É que eu adoro quindim. Mas você vai virar, entendeu? Então, cuidado. A resposta não veio, e eu peço para emagrecer, e não emagreço. Claro, como? Para de comer. Não é para de comer, né, pelo amor de Deus. Tenha bom senso na alimentação, mas eu estou carente, açúcar faz tão bem. Né? Não é isso? Refletir sobre a minha carência também faz bem. Qual é a resposta?
É esse o ponto. A resposta vem sempre. O problema está na leitura que nós fazemos dela. Tá bom? Eu sei que não é muito confortável, mas é o caminho. Da consciência desperta. Você falou do Adriano aí, deu o exemplo do Adriano, mas para ele tomar essa atitude que ele tomou, ele teve condições para ele. Certo? Será que a vida dele, daqui para frente, com a fortuna, os projetos futuros dele, vão realmente se encaixar nessa atitude? Olha, aí eu já estaria julgando. Não. Se eu for começar a fazer especulação... É a realidade, uma atitude que ele tomou. É. Pessoal dele. Pode ser que esteja visando só, mas pessoal dele. Mas aí eu estou julgando. Tudo bem. Eu estou me baseando... A atitude que ele tomou. Não estou julgando. Estou analisando. Então, eu só posso falar sobre... Não me lembro o nome agora, antigo, da literatura grega. Ele largou toda a fortuna e saiu para a vida. Vou viver, largou tudo. Pegou a roupa do corpo e pegou uma canequinha. Certo? O que era a canequinha? Quando tivesse sede, ele ia na bica, pegar água para tomar. Uma ocasião ele passou numa aldeia e viu um garoto com as duas mãos na bica, tomando água na bica. Ele jogou a canequinha fora, falou, não preciso nem da canequinha. Olha, eu não disse em nenhum momento que o Adriano teve uma atitude de desprendimento das coisas materiais. Em nenhum momento eu disse isso. O exemplo que o senhor está dando é de desapego a coisas materiais. Eu só estou dizendo que eu estou usando a entrevista que ele deu. Eu não posso julgá-lo. Eu estou me apegando aos fatos que são públicos, porque senão eu vou emitir julgamento. E vou estar fazendo juízo de valores sobre coisas que eu não tenho nada com isso e nem tenho conhecimento para isso. Mas na entrevista dele, ele disse que ele se sentia infeliz vivendo da forma que ele vivia. Eu só me peguei a felicidade. Ele não disse que ele não quer os bens materiais. Não. Mas ele não disse que ele não quer o dinheiro, que ele não quer a fama. Não. Olha, meu senhor, ele fez uma escolha. O que ele vai fazer daqui para frente, eu não sei. Às vezes, quem nós julgamos, nós não temos coragem de perdoar, meu filho. Mas eu não estou julgando. Ninguém está julgando, é atitude. Na verdade, ele só afirmou que ele estava infeliz. Ele não disse que ia ficar livre do dinheiro, que ia entregar o dinheiro, que ia dar o... Ele não fez o que São Francisco de Assis fez. Ele fez uma escolha de um momento. Ele só quis... A leitura que eu acho importante desse caso, por isso eu usei, é que o dinheiro, de fato, não traz felicidade. Ele pode facilitar. Ele pode mandar buscar, como dizia a propaganda. Ele favorece uma série de coisas, mas o objetivo do dinheiro na nossa vida é promover o desenvolvimento do outro. Se o meu dinheiro não está ajudando o outro a evoluir, eu não posso me sentir feliz. Cada um tem o despertar da consciência de um jeito. Eu também não estou dizendo que a dele despertou. Eu não estou julgando o Adriano. Só estou falando que ele afirmou que com tudo aquilo ele estava infeliz. E isso é para nossa reflexão. Porque nós achamos que vamos ser felizes quando formos ricos. Não. É outra escolha. Nossa vida é feita de escolhas a cada minuto. Qualquer exercício que eu faça de imaginar o que ele vai fazer, eu estou... sendo maledicente, um monte de coisa, né? Estou principalmente julgando. Eu não estou julgando, estou falando de um fato específico. São opções que qualquer um de nós pode fazer. Se nós não temos coragem de mudar a nossa vida, é porque nós não temos coragem de fazer escolhas difíceis, escolhas radicais num determinado momento, porque o que ele fez naquele momento foi radical. O que ele vai fazer depois mas naquele momento foi radical. Eu abro mão de tudo que todo mundo está querendo. E ficou uma semana na favela. Não estou preocupado com isso. Quer dizer, naquele momento, nada daquilo que ele tinha, que para nós é a meta, era importante. E já voltou a ser de novo. Ele já... Não importa, gente. A mudança é feita de atitudes pontuais. Nós vamos deixar de ser maledicentes, não de uma hora para outra, mas espaçando os períodos de maledicência. Essa é a verdade. Eu vou deixar de ser orgulhosa espaçando os meus momentos de orgulho. Não é abandonando o orgulho de uma vez, porque isso eu não vou conseguir.
Posições radicais, como a de Francisco de Assis, que larga toda a fortuna e vai embora, e outra, não estou julgando o Francisco, mas ele largou numa briga com o pai. Vamos lá, não é? Larguei tudo, briguei com meu pai não concorda com a minha opção de vida, eu largo tudo e vai embora. Cuidado, nós também não podemos fazer isso, porque seremos um peso para a sociedade. Sair com a canequinha pelo mundo é ser um peso para a sociedade. A sociedade não tem que arcar com o preço das nossas escolhas pessoais. Ah? E cuidado, não vamos julgar, nem vamos tentar imaginar o que vai acontecer com a pessoa depois. Não conseguimos imaginar o que vai acontecer conosco, e nós seremos perfeitos. Por isso, mudar de escolha, mudar de opinião é importante. Mas é difícil, porque eu não sei o que vem. E se piorar? Não sei. Nós temos que ter coragem, nós temos que abusar. Eu gosto muito dessa palavra, nós temos que abusar. Sair do novo, sair do conhecido, ir para o novo. Sair do velho, largar para trás. Não é para todo mundo sair daqui trocando emprego, marido, filho, né? Não é isso. É o novo em termos de opções, de escolhas, de pensamentos, não de compromissos assumidos. O compromisso assumido está assumido. Mas nós podemos mudar a visão que temos do compromisso. É mudar de opinião. Beijo, obrigada. Então, nós pedimos, se alguém quiser depois ter mais uma conversinha com a Kátia, geralmente ela fica um pouquinho mais após a palestra. Então, vamos todos agora nos prepararmos para o momento especial da nossa reunião de hoje, que é o momento das nossas vibrações, onde nós vamos poder canalizar os nossos pensamentos, o nosso amor, a nossa boa vontade, de uma maneira concreta, direcionando os nossos pensamentos e as nossas vibrações, com o auxílio dos amigos da espiritualidade, para que possam ser levados e direcionados a todos os nossos irmãos e companheiros mais necessitados desse planeta. Então, que as nossas vibrações possam chegar aos hospitais, às casas de saúde, aos asilos, a todos os locais onde temos companheiros que sofrem dos problemas de ordem física, mental, que possam ser fortalecidos no momento de dificuldade, que possam ter a compreensão maior e melhor da situação pela qual estão passando. Vamos levar também as nossas vibrações aos moradores de rua, as pessoas que não têm um abrigo, a casa, que possam tomar consciência desse momento, que possam buscar o melhor e que possam ser fortalecidos. E vamos de uma maneira especial, pensando naquela pessoa que cada um de nós conhece, que nesse momento necessita de ajuda, de amparo, de fortalecimento, que chegue até ele as nossas vibrações de amor. Vamos vibrar pela nossa casa, pelo nosso trabalho, todos os locais onde convivemos e aonde somos chamados a nos relacionar com as pessoas. Que possa haver paz, harmonia, compreensão, para que todos nós possamos caminhar e evoluir juntos. E é assim que pedimos. Também nesse momento, agradecemos ao Pai mais essa oportunidade. Que possamos levar conosco as reflexões que aqui hoje nossa companheira nos trouxe, que realmente possamos pensar sobre tudo isso, que possamos
dentro das nossas possibilidades, mas cada um de nós possa levar para a sua vida, sempre buscando o nosso autoconhecimento e a nossa reforma, que possamos aceitar esse desafio, sabendo que somos sempre amparados, somos sempre fortalecidos e atendidos, mas que possamos levar em frente esse desafio da nossa evolução. Que assim seja.